De mendigo a milionário pela mão de Deus. Ele dormia nas ruas, enfrentava fome e desprezo, mas nunca perdeu sua fé. Com uma prece desesperada e seu último centavo, recebeu um sinal divino que mudou tudo. O caminho foi árduo, marcado por traições e tentações, mas sua fé inabalável o guiou. Uma história de provações, milagres e redenção que vai transformar sua visão sobre destino. Prepare-se para uma jornada emocionante de fé e superação. O sol nascia implacável no horizonte daquela pequena cidade do sertão nordestino. Seus raios, como lanças douradas, perfuravam as frestas da casa de pau a pique onde Antônio dormia. O chão de terra batida, as paredes desniveladas e o teto de palha contavam silenciosamente a história de privações que acompanhava aquele homem de mãos calejadas e olhos profundos. Naquela madrugada, porém, algo diferente aconteceu. Em meio ao sono inquieto, visões misteriosas invadiram seus sonhos. Números luminosos dançavam no céu estrelado de sua mente, chamando-o com uma intensidade que não podia ignorar. Antônio despertou sobressaltado, o coração pulsando acelerado como tambor em festa de São João. O suor escorria por sua testa, enquanto a sequência de números ainda brilhava vividamente em sua memória. Você já teve algum sonho tão real que parecia um recado divino? Foi exatamente isso que ele sentiu naquele momento. Com as mãos trêmulas, tateou no escuro até encontrar um toco de lápis e um pedaço amassado de papel de pão. Anotou rapidamente os números que pareciam sussurrar promessas de mudança. A luz tímida da manhã começava a revelar os contornos de sua realidade. A mesa de madeira lascada, a cadeira manca, o fogão a lenha frio desde a noite anterior. Na parede, uma imagem desbotada de Nossa Senhora da Conceição observava silenciosamente aquele filho de Deus que nunca perdera a fé, mesmo quando o céu parecia de bronze e a terra se recusava a dar frutos. Aos 52 anos, Antônio carregava em seu corpo as marcas de uma vida de sacrifícios. No rosto precocemente envelhecido, rugas desenhavam mapas de provações. Nas mãos, calos formavam uma couraça natural de quem sempre tirou da terra o sustento que Deus permitia. Mas em seu peito, em seu peito guardava 3 tesouros que o sertão mais seco não conseguia ressecar. Uma fé que movia montanhas, uma teimosia que nem mesmo as piores secas dobravam, e uma generosidade que o fazia dividir até o último grão de feijão com quem precisasse. A seca, aquela velha conhecida dos sertanejos, castigava a região há meses. O rio que antes servia à comunidade havia se transformado em uma cicatriz árida na paisagem. Os poucos animais que resistiam caminhavam cabisbaixos, como se pedissem perdão por ainda existirem quando tudo ao redor definhava. Na feira local, onde Antônio conseguia trabalho descarregando mercadorias ou varrendo o chão empoeirado, os comerciantes chegavam cada vez mais desanimados, com menos produtos e rostos mais abatidos. Será que esse é o sinal que venho pedindo, meu Deus? E murmurou para si mesmo, olhando os números rabiscados no papel. As lembranças da infância vieram à tona, como bolhas que sobem à superfície de um lago. Recordou-se de sua avó, sentada à soleira da porta, contando histórias de pessoas que tiveram suas vidas transformadas por sinais divinos. Deus fala com a gente de jeitos diferentes, meu filho. Às vezes é num sonho, às vezes é num passarinho que canta diferente, às vezes é num estranho que cruza nosso caminho. O importante é ter os ouvidos do coração abertos para escutar, dizia ela enquanto fiava algodão com dedos ágeis, apesar da idade. Aquelas palavras plantadas na terra fértil de sua alma infantil haviam crescido junto com ele. E agora, homem feito, Antônio se pegava questionando se aquele sonho era realmente uma mensagem ou apenas o delírio de um homem cansado de esperar por dias melhores. O conflito interno o consumia. Acreditar que Deus tinha um plano especial para ele ou aceitar que talvez seu destino fosse mesmo aquela vida de privações. Você já se perguntou se merecia algo melhor ou se deveria simplesmente aceitar o que a vida lhe oferece? Com o sol já alto,
Antônio saiu em busca do sustento diário. Carregava no bolso suas últimas moedas, guardadas com tanto sacrifício para emergências. Ao passar pela pequena venda de seu Joaquim, viu a placa anunciando a loteria local. Os números do sonho brilharam em sua mente com renovada intensidade. Uma voz interior, que soava estranhamente como a de sua avó, parecia incentivá-lo. Deus não manda recado à toa, meu filho. Após momentos de hesitação que pareceram durar uma eternidade, Antônio decidiu apostar suas economias naqueles números, não por ganância ou desespero, mas por um sentimento inexplicável de que deveria confiar naquele sinal. Ao entregar o dinheiro, sentiu um misto de culpa e esperança. E se estivesse sendo imprudente? E se aquele dinheiro fizesse falta para um remédio ou para o feijão da semana? Os dias seguintes transcorreram entre o trabalho árduo e a expectativa silenciosa. Antônio não contou a ninguém sobre sua aposta ou sobre o sonho. Era algo íntimo entre ele e Deus. Nas noites sem sono, olhava pela janela e contemplava as estrelas, tentando decifrar as intenções divinas nas constelações que pontilhavam o céu nordestino. Na manhã do sorteio, Antônio acordou com uma sensação estranha no peito, como se alguma coisa importante estivesse prestes a acontecer. Trabalhou na feira, como sempre, carregando caixas, varrendo, ajudando onde fosse necessário. Suas mãos calejadas moviam-se automaticamente, enquanto sua mente divagava entre orações e expectativas. Ao final do dia, cansado e coberto pelo pó vermelho característico daquela terra, dirigiu-se à venda de seu Joaquim. O coração batia tão forte que ele temia que todos pudessem escutar. O pequeno estabelecimento estava mais cheio que o normal, com pessoas comentando sobre os resultados da loteria. Antônio se aproximou timidamente, segurando o bilhete suado em suas mãos trêmulas. "Temos um ganhador do terceiro prêmio aqui, na cidade", anunciava seu Joaquim com um sorriso largo no rosto enrugado pelo tempo. "Alguém acertou 5 números e vai levar um dinheirinho bom." O mundo pareceu parar quando Antônio confirmou que seus números, aqueles mesmos que haviam brilhado em seu sonho, tinham sido sorteados. Não era o prêmio principal, mas era suficiente para comprar mantimentos para todo o mês e ainda guardar um pouco. Lágrimas silenciosas escorreram por seu rosto enquanto agradecia mentalmente. Não era uma fortuna, mas era um sinal de que Deus não o havia esquecido. Aquela pequena vitória acendeu uma chama há muito adormecida no coração de Antônio. A esperança. Como uma semente teimosa que brota em solo pedregoso, aquele sentimento começou a crescer e a transformar sua maneira de enxergar o mundo. Talvez houvesse, afinal, um propósito maior para sua vida. Naquela noite, ajoelhado diante da imagem de Nossa Senhora, Antônio derramou seu coração em agradecimento. As palavras simples de sua oração subiam como incenso para o céu, carregando toda a gratidão de uma alma que redescobria a possibilidade de sonhar. Em meio à oração, sentiu um impulso inexplicável para visitar a igreja antiga da cidade, como se uma voz silenciosa o chamasse para lá. A lua cheia iluminava as ruas de terra, enquanto Antônio caminhava em direção à igreja. O prédio centenário, com suas paredes de pedra e vitrais coloridos, erguia-se majestoso contra o céu estrelado, como um farol espiritual para aquela comunidade sofrida. Ao entrar, a luz das velas criava sombras dançantes nas paredes, dando vida às imagens sacras que observavam os fiéis há gerações. No altar lateral, ajoelhado em oração, encontrava-se Padre Clemente, um senhor de cabelos brancos e olhos bondosos que há décadas servia àquela paróquia. O religioso, ao perceber a presença de Antônio, sorriu com aquela sabedoria serena que só os anos podem conceder. "Que bons ventos o trazem à casa do Senhor a esta hora, meu filho?" perguntou o pároco, aproximando-se com passos lentos, porém firmes. "Nem eu mesmo sei direito, padre", respondeu Antônio, sentindo-se estranhamente confortável para abrir seu coração.
Senti que devia vir, como se algo ou alguém me chamasse. O velho sacerdote assentiu compreensivamente. Conhecia Antônio desde menino, e sempre vira nele um potencial que o próprio rapaz parecia desconhecer. Convidou-o a sentar-se nos bancos da frente, onde a luz de um vitral particularmente belo criava um mosaico colorido no chão de pedra. Sabe, Antônio, sempre acreditei que Deus coloca talentos em cada um de seus filhos. Talentos que não são para nosso próprio orgulho, mas para servir aos outros e glorificá-lo. Começou o padre, com aquela voz que mesclava autoridade e ternura. Lembro-me de quando você era criança e fazia aqueles brinquedos de madeira tão bonitos. Tinha um dom nas mãos. Antônio sorriu timidamente, recordando-se das miniaturas de carros, animais e casas que esculpia com pedaços de madeira encontrados pelo caminho. Era uma habilidade que herdara de seu avô, um homem simples que transformava troncos em arte com uma faca bem afiada e muita paciência. A paróquia recebeu uma doação para iniciar um pequeno programa de microcrédito. Continuou, o padre com um brilho especial no olhar. A ideia é ajudar pessoas da comunidade a desenvolverem pequenos negócios. Pensei em você imediatamente. As palavras do sacerdote caíram como sementes em terra recém-irrigada na alma de Antônio. Nunca havia considerado a possibilidade de ter seu próprio negócio. Sempre fora um trabalhador braçal, vendendo sua força para conseguir o pão de cada dia. Mas aquela conversa, justamente após o pequeno milagre da loteria, parecia mais um sinal no caminho que se desenhava à sua frente. Não sei se tenho capacidade para isso, padre, confessou, com a humildade característica dos verdadeiramente grandes. Deus não chama os capacitados, meu filho. Ele capacita os chamados, respondeu o velho pároco, com a sabedoria de quem já vira muitas vidas transformadas pela fé e pela confiança no próprio potencial. Naquela noite, sob a luz das velas e o olhar compassivo dos santos nas paredes da igreja antiga, nasceu um sonho pequeno, como semente de mostarda, mas com potencial para crescer e se transformar em uma árvore frondosa, onde muitos encontrariam abrigo. O pequeno empréstimo da paróquia e as economias do prêmio da loteria, Antônio iniciou um modesto negócio de artesanato. Resgatou as técnicas que aprendera com seu avô e que estavam adormecidas há anos. Em um cômodo improvisado nos fundos de sua casa, começou a trabalhar a madeira, transformando pedaços aparentemente sem valor em peças de rara beleza. Nilsen, primeiros meses foram desafiadores, como o período de gestação de algo novo que se prepara para vir ao mundo. Nas feiras regionais onde expunha suas peças, enfrentava olhares desconfiados. Como alguém tão simples poderia criar coisas tão bonitas? Questionavam alguns, sem perceber que era justamente na simplicidade que residia a verdadeira beleza. A escassez de materiais também era um obstáculo constante. Antônio precisava caminhar quilômetros para encontrar madeiras adequadas, selecionar cuidadosamente cada pedaço, imaginar o que poderia nascer daquele material bruto. Nas noites, à luz de um lampião, seus dedos dançavam habilmente, esculpindo, lixando, dando forma aos sonhos que habitavam sua imaginação. Cada venda era celebrada como uma pequena vitória, não apenas pelo dinheiro que entrava, embora fosse essencial para sua sobrevivência, mas pelo reconhecimento de seu trabalho, pela alegria de ver suas criações ganhando o mundo, levando um pouco de beleza para a vida de outras pessoas. Foi durante uma dessas feiras que conheceu Dona Carminha, uma comerciante de meia-idade que viajava entre cidades, comprando e vendendo produtos artesanais. Com olhos experientes de quem conhecia o valor do trabalho manual autêntico, ela examinou detalhadamente as peças de Antônio. "Você tem um dom, rapaz", declarou com convicção, segurando uma pequena escultura de um vaqueiro nordestino. "Estas peças contam nossa história, nossas raízes. Não são apenas objetos, são pedaços da alma do sertão." Dona Carminha propôs uma parceria. Ela levaria algumas peças para vender em feiras maiores em cidades vizinhas, abrindo novos mercados para o trabalho de Antônio.
Em troca, receberiam uma porcentagem sobre as vendas. Era uma oportunidade que surgia no caminho, como mais um sinal divino para guiar seus passos. Com a expansão das vendas, Antônio pôde investir em ferramentas, melhores e materiais de maior qualidade. Sua pequena oficina improvisada começava a ganhar ares de um ateliê. O cheiro de madeira recém-cortada misturava-se ao aroma de tintas naturais, criando uma atmosfera quase mágica naquele espaço de criação. Após 6 meses de trabalho árduo, quando finalmente seus rendimentos permitiam um pouco mais de conforto, uma geladeira usada, um fogão novo, algumas telhas para substituir a palha do teto, o inesperado aconteceu. Uma tempestade violenta, daquelas que parecem anunciar o fim dos tempos, abateu-se sobre a pequena cidade. O céu, antes tão azul e generoso de luz, transformou-se em uma massa cinzenta e ameaçadora. Relâmpagos cortavam a escuridão como espadas de fogo, seguidos pelo estrondo dos trovões que faziam tremer as estruturas mais sólidas. A chuva caía em cascatas, como se todos os reservatórios celestiais tivessem sido abertos de uma só vez. Antônio observava, da janela de sua casa, aquela fúria da natureza com um misto de admiração e temor. A chuva, tão desejada durante os longos períodos de seca, vinha agora com uma intensidade destruidora. Os riachos secos transformaram-se em torrentes furiosas que arrastavam tudo pelo caminho. Foi quando ouviu um estrondo vindo dos fundos da casa. Com o coração aos pulos, correu para verificar e encontrou parte do telhado de sua oficina desabando sob o peso da água. Como em um pesadelo, viu suas ferramentas, materiais e boa parte das peças prontas para venda sendo engolidos pela inundação que rapidamente tomava conta do espaço. Desesperado, tentou salvar o que podia, arriscando-se sob a estrutura instável, com a água já na altura dos joelhos. Conseguiu resgatar algumas ferramentas essenciais e um punhado de peças, mas a maior parte de seu trabalho, de seu investimento e de seus sonhos afundava literalmente diante de seus olhos. Quando a tempestade finalmente passou, deixando para trás um rastro de destruição, Antônio sentou-se no chão lamacento de sua oficina destruída. As lágrimas misturavam-se à água da chuva que ainda pingava do que restara do teto. Por que Deus permitiria isso justamente quando as coisas começavam a melhorar? Seria um teste de sua fé ou um sinal de que deveria desistir? Você já sentiu que tudo pelo que lutou foi arrancado de suas mãos em um instante? Que os céus, antes tão generosos, subitamente se fecharam? Foi exatamente isso que Antônio experimentou naquele momento sombrio. As noites seguintes foram de insônia e questionamentos. Deitado em sua cama, ouvia o vento assobiar através das frestas das paredes, trazendo consigo o cheiro de madeira molhada e sonhos desfeitos. O som ritmado de goteiras improvisadas marcava o tempo como um relógio impiedoso, lembrando-o a cada instante da extensão de sua perda. Talvez não fosse para ser, murmurava para si mesmo, enquanto contemplava o teto escurecido pela umidade. Talvez eu tenha me iludido, acreditando que poderia ser mais do que um simples trabalhador braçal. Foi no auge desse desalento que recebeu a visita de Sebastião, um amigo de infância que havia partido para a capital anos atrás em busca de oportunidades. Agora retornava, não como o menino franzino que deixara a cidade, mas como um homem confiante, vestindo roupas que denunciavam uma certa prosperidade. Sebastião ficou chocado ao ver o estado da oficina de Antônio. As paredes manchadas pela umidade, o chão ainda barrento, as prateleiras tortas onde antes se alinhavam peças de artesanato. Mas o que mais o impressionou foram as poucas peças que haviam sobrevivido à catástrofe. Com olhos de quem conhecia o valor do trabalho bem feito, examinou cada uma delas, maravilhado com a habilidade do amigo. "Isso é extraordinário, Antônio", exclamou segurando um pequeno presépio entalhado em madeira de umburana. "Nunca vi nada igual, nem mesmo nas lojas finas da capital." Antônio sorriu tristemente, explicando que aquilo era tudo o que restara de meses de trabalho.
Sebastião, porém, via além da devastação presente. Via oportunidade onde o amigo só conseguia enxergar ruínas. "Tenho uma proposta para você", disse Sebastião, com aquele brilho nos olhos de quem vislumbra possibilidades que outros ainda não perceberam. Voltei porque sentia falta de minhas raízes, de nossa terra. Trabalhei com vendas na capital e aprendi muito sobre negócios. O que acha de nos tornarmos sócios? Eu entro com o capital para reconstruir tudo isso, e você me ensina essas técnicas impressionantes que domina. A proposta caiu como um raio de sol em meio às nuvens escuras que pairavam sobre a vida de Antônio. Não era apenas uma oferta de sociedade. Era uma mão estendida no momento exato em que ele mais precisava. Um novo sinal no caminho que parecia ter se perdido. Com a injeção de capital trazida por Sebastião, a pequena oficina não apenas foi reconstruída, mas transformada. Paredes firmes substituíram as antigas estruturas frágeis. Um telhado resistente garantia proteção contra futuras tempestades. Ferramentas de qualidade ocupavam bancadas bem planejadas. O espaço exalava possibilidades. Sebastião, com sua experiência em vendas e marketing, não demorou a perceber que o diferencial do trabalho de Antônio estava justamente em suas raízes profundas na cultura local. Criou um site destacando o caráter tradicional e autêntico das peças, contando a história por trás de cada criação, valorizando não apenas o produto final, mas todo o processo e o significado cultural que carregavam. As pessoas estão cansadas do artificial, do descartável, explicava ele, enquanto fotografava Antônio trabalhando para incluir no material promocional. Elas buscam conexão, autenticidade, histórias que toquem o coração. E é exatamente isso que seu trabalho oferece. A parceria prosperou para além das expectativas mais otimistas. Antônio, agora não mais sozinho em sua jornada, encontrou em Sebastião não apenas um sócio, mas um irmão com quem compartilhar sonhos e responsabilidades. Juntos transformaram o que começara como um pequeno empreendimento de sobrevivência em um negócio promissor. À medida que as encomendas aumentavam, surgiu um novo desafio: como atender a crescente demanda sem comprometer a qualidade artesanal, que era a marca registrada do trabalho. Foi então que Antônio teve a ideia de compartilhar seus conhecimentos com outros membros da comunidade, especialmente os jovens. Meu avô sempre dizia que conhecimento guardado é como semente no paiol. Não se multiplica, comentou com Sebastião. Se queremos crescer de verdade, precisamos formar outros artesãos, passar adiante o que sabemos. Assim nasceu a pequena escola de artesanato, inicialmente funcionando na própria oficina ampliada. Jovens que antes viam como o único futuro se migração para grandes cidades encontravam agora uma alternativa: aprender um ofício tradicional, valorizado e com mercado crescente. Em pouco tempo, formou-se uma pequena cooperativa, onde cada artesão, embora trabalhasse sob a orientação de Antônio, tinha liberdade para expressar sua criatividade individual. 9 meses após a devastadora tempestade, o que parecia ser o fim de um sonho, havia se transformado em uma realidade que beneficiava diversas famílias locais. A pequena oficina transformara-se em um espaço amplo e organizado, onde várias pessoas trabalhavam em harmonia, cada uma contribuindo com seus talentos específicos para um objetivo comum. Foi nesse momento de florescimento que o trabalho da cooperativa chamou a atenção de uma revista nacional de turismo. Um jornalista, que visitava a região pesquisando manifestações autênticas da cultura popular, ficou impressionado com a qualidade e o significado das peças produzidas. O artigo que escreveu, ilustrado com belas fotografias, destacava não apenas o artesanato em si, mas toda a história de superação por trás daquele empreendimento. Do barro à arte, como um sonho transformou uma comunidade no sertão nordestino, anunciava o título da matéria, que ocupava várias páginas da prestigiada publicação. O texto narrava a jornada de Antônio, desde o sonho dos números até a formação da cooperativa,
apresentando-o como um guardião de tradições em tempos de massificação cultural. A repercussão foi imediata e surpreendente. O telefone da cooperativa, recém-instalado para facilitar contatos comerciais, não parava de tocar. E-mails acumulavam-se na caixa de entrada do site. Entre os interessados, compradores internacionais especializados em arte popular brasileira, encantados com a autenticidade e a história por trás das peças. As encomendas aumentaram exponencialmente, trazendo consigo um dilema que Antônio e Sebastião não haviam previsto. Como expandir a produção para atender à nova demanda sem perder a essência artesanal e a qualidade que caracterizavam seu trabalho? O desafio gerava tensões entre os sócios, que nem sempre concordavam sobre o caminho a seguir. Precisamos mecanizar parte do processo, argumentava Sebastião, preocupado em não perder as oportunidades que surgiam. Não estou falando de industrialização, mas de ferramentas que ajudem a aumentar a produtividade sem comprometer a qualidade. Mas é justamente o trabalho manual, feito com tempo e dedicação, que dá alma às nossas peças, contra-argumentava Antônio, temendo que a essência de seu trabalho se perdesse em nome da quantidade. Em meio a essa crise, que ameaçava a harmonia da parceria tão bem sucedida até então, Antônio sentiu novamente aquele chamado interior para buscar orientação na igreja. Como antes, encontrou no silêncio do templo antigo um espaço para organizar seus pensamentos e escutar a voz divina que sempre o guiara. Sentado em um banco de madeira gasta pelo tempo e pelas orações de gerações, observava a luz do entardecer filtrando-se através de um belíssimo vitral. As cores dançavam pelo chão de pedra, criando padrões que pareciam contar histórias. Uma coincidência, ou seria providência, fez com que um raio de luz particularmente intenso iluminasse um livro aberto sobre uma mesa lateral. Movido pela curiosidade, Antônio aproximou-se e descobriu que o livro tratava justamente das tradições artesanais locais. O pároco, interessado em preservar a cultura regional, costumava estudar esses temas. Na página iluminada pelo sol, uma passagem destacava-se como se tivesse sido escrita, especialmente para ele naquele momento de dúvida. A verdadeira riqueza de um povo não está apenas em seus recursos materiais, mas principalmente em sua cultura, em seu saber fazer, em suas tradições transmitidas de geração em geração. Quando esse conhecimento se perde, empobrece-se não apenas uma comunidade, mas toda a humanidade. Aquelas palavras caíram como sementes em terra fértil na alma inquieta de Antônio. Era como se a resposta para seu dilema estivesse ali, impressa, naquelas páginas amareladas pelo tempo. Não se tratava de escolher entre crescimento ou tradição, mas de encontrar um caminho que permitisse o florescimento de ambos. Foi assim que nasceu a ideia do Centro Cultural do Artesanato Sertanejo. Mais do que um espaço de produção, seria um lugar de preservação e transmissão de conhecimentos, onde as técnicas tradicionais seriam ensinadas e valorizadas, enquanto novos artesãos seriam formados para atender às demandas crescentes do mercado. Ao compartilhar a ideia com Sebastião, Antônio encontrou não apenas aprovação, mas entusiasmo. O sócio imediatamente visualizou as múltiplas possibilidades daquele projeto, que aliava preservação cultural e desenvolvimento econômico de forma orgânica e sustentável. "Isso é genial, Antônio", exclamou Sebastião, com aquele brilho característico nos olhos. "Não estamos apenas construindo um negócio, estamos criando um legado, algo que permanecerá mesmo depois que não estivermos mais aqui." O projeto do Centro Cultural, elaborado com o auxílio de um arquiteto amigo de Sebastião, previa a construção de um espaço amplo e funcional, que incluiria oficinas, salas de aula, um pequeno museu do artesanato local e uma loja para comercialização direta das peças. Tudo isso integrado de forma harmoniosa à paisagem local, utilizando técnicas construtivas tradicionais combinadas com soluções sustentáveis modernas. A ideia era tão inovadora
e alinhada com políticas de valorização cultural, que logo chamou a atenção de um programa governamental de incentivo ao turismo rural. Um representante visitou a cooperativa para conhecer o trabalho desenvolvido e ficou impressionado com o impacto social da iniciativa. Pessoas que antes não tinham perspectivas encontravam agora não apenas emprego, mas propósito e dignidade através do trabalho artesanal. Este projeto tem tudo para se tornar um modelo de desenvolvimento sustentável, baseado na valorização cultural, afirmou o representante, após conhecer detalhadamente a proposta. Gostaríamos de incluí-lo em nosso programa governamental de incentivo ao turismo rural, o que traria maior visibilidade e oportunidades. A notícia, que deveria ser recebida com entusiasmo, trouxe consigo novos desafios. Para integrar o programa governamental de incentivo ao turismo rural, seria necessária a formalização completa do negócio e adaptações estruturais significativas. Os custos estimados eram muito além do que dispunham no momento, mesmo com o crescimento das vendas. Estamos tão perto, lamentava Antônio, contemplando os desenhos do projeto que pareciam agora distantes da realização. Talvez seja mais um teste de nossa perseverança. Foi quando o inesperado mais uma vez interferiu no curso dos acontecimentos. A reportagem, publicada na Revista Nacional de Turismo, havia chegado a lugares que eles nem imaginavam. Uma delegação estrangeira, composta por pesquisadores e investidores interessados em iniciativas sustentáveis ao redor do mundo, incluiu a pequena cidade em seu roteiro de visitas ao Brasil, especificamente para conhecer o trabalho da cooperativa. Entre os visitantes estava Maurice Leblanc, um empresário francês apaixonado por culturas tradicionais e sua preservação. Ao conhecer o trabalho de Antônio e sua história de superação, ficou profundamente tocado. Enquanto observava o artesão transformando um pedaço de madeira aparentemente comum em uma peça de rara beleza, algo se mexeu em seu coração endurecido pelos anos de negócios. Este trabalho traz consigo a alma de um povo, suas lutas, suas alegrias, suas esperanças, comentou, com os olhos marejados de uma emoção que há muito não sentia. É precisamente o tipo de iniciativa que busco apoiar, não apenas pelo retorno financeiro, mas pelo significado cultural e humano. Leblanc fez uma proposta que deixou todos boquiabertos. Financiaria integralmente a construção do Centro Cultural do Artesanato Sertanejo, em troca de exclusividade na exportação das peças premium para o mercado europeu. Era uma oferta generosa, que resolvia de uma só vez o problema financeiro que os impedia de avançar com o projeto. No entanto, a proposta gerou debates acalorados entre os membros da cooperativa. Alguns temiam que a parceria com um investidor estrangeiro pudesse comprometer a essência comunitária e a autonomia do projeto. Outros viam na oferta a oportunidade de ouro que aguardavam para dar o salto definitivo. E se ele quiser interferir no nosso modo de trabalhar? Questionavam alguns. E se for apenas mais um estrangeiro querendo explorar nossa cultura? Mas sem esse investimento, como realizaremos nosso sonho? Rebatiam outros. Além disso, ele parece realmente comprometido com a preservação cultural. Coube a Antônio, como idealizador e líder natural do grupo, tomar a decisão final. Após noites de reflexão e prece desesperada, buscando o sinal divino para aquela escolha crucial, convocou uma reunião com todos os envolvidos. Nosso trabalho sempre foi guiado por dois princípios fundamentais: fé e comunidade. Começou ele, com aquela simplicidade eloquente que o caracterizava. A fé nos trouxe até aqui, superando tempestades literais e figuradas. A comunidade é a razão de existirmos. Não buscamos apenas sucesso individual, mas o bem de todos. Com essa introdução, Antônio apresentou sua proposta. Aceitariam o investimento de Leblanc, mas com condições claras que preservassem a autonomia da cooperativa quanto às técnicas e processos de produção. Além disso, uma parte significativa dos lucros seria destinada a projetos sociais na região,
garantindo que o benefício se estendesse para além dos muros do centro cultural. O empresário francês, surpreendentemente, aceitou todas as condições sem hesitação. Para ele, o valor daquele empreendimento estava justamente em sua autenticidade e compromisso com a comunidade. Qualquer interferência que descaracterizasse essas qualidades diminuiria o próprio valor do investimento. Exatamente 12 meses após aquele sonho misterioso com números luminosos, Antônio caminhava pela feira local onde antes trabalhava como carregador. O contraste entre passado e presente era impressionante. Agora liderava um empreendimento que empregava dezenas de pessoas e exportava peças artesanais para vários países. O Centro Cultural do Artesanato Sertanejo estava em fase final de construção, prometendo ser um marco na região. No entanto, em meio a todo esse sucesso, algo incomodava Antônio. As reuniões administrativas, negociações comerciais e decisões estratégicas consumiam tanto seu tempo que há semanas não trabalhava diretamente na produção artesanal. Suas mãos, antes tão hábeis em dar forma à madeira, agora seguravam principalmente canetas para assinar documentos e celulares para atender chamadas de negócios. "Estou me afastando do que realmente amo", confessou a Sebastião durante um raro momento de pausa. "Sinto falta do cheiro da madeira, do contato direto com o material, da sensação de ver uma peça nascendo em minhas mãos." O sócio, que conhecia bem o amigo, compreendia perfeitamente aquela inquietação. Não era apenas nostalgia ou resistência às mudanças. Era a necessidade de manter viva a essência que dera origem a tudo aquilo. Foi durante o festival anual da cidade, em meio ao aroma de comidas típicas e ao som das violas tradicionais, que Antônio teve um momento de clareza profunda. Observando artesãos mais jovens demonstrando técnicas que ele lhes ensinara, sentiu uma mistura de orgulho e nostalgia que o fez compreender seu verdadeiro chamado. "Não nasci para ser empresário", disse para si mesmo, enquanto o sol se punha tingindo o céu de tons alaranjados. "Minha missão não é acumular riqueza, mas sim preservar e transmitir conhecimentos que correm o risco de se perder." Com essa compreensão renovada de seu propósito, Antônio reorganizou o negócio. Convidou um administrador competente para cuidar da parte gerencial, enquanto ele e Sebastião se dedicavam ao que faziam melhor. Ele, ao ensino das técnicas artesanais e ao desenvolvimento de novas peças. O sócio, a estratégia de marketing e relacionamento com clientes. Complementando essa reestruturação, criou uma fundação que destinava parte significativa dos lucros para projetos sociais na região, especialmente aqueles voltados à educação e preservação cultural. O Centro Cultural do Artesanato Sertanejo, finalmente inaugurado, tornou-se não apenas um local de produção e comércio, mas um verdadeiro guardião das tradições e promotor do desenvolvimento comunitário. A história de Antônio, de sua fé inabalável e de como transformou adversidades em oportunidades, espalhou-se como fogo em palha seca. Outras comunidades, inspiradas por seu exemplo, começaram a valorizar seus próprios conhecimentos tradicionais como recursos econômicos, criando iniciativas semelhantes adaptadas às suas realidades locais. 2 anos após aquele sonho misterioso, com números luminosos, o que começara como uma pequena aposta na loteria, transformara-se em um império de artesanato sustentável. As peças produzidas pela cooperativa eram agora disputadas por colecionadores ao redor do mundo, expostas em galerias de arte e museus, valorizadas não apenas por sua beleza, mas pela história que carregavam. Em uma entrevista para um documentário sobre empreendedorismo social, quando questionado sobre o segredo de seu sucesso, Antônio respondeu com aquela simplicidade profunda que sempre o caracterizou. "Não foi meu plano, mas o plano de Deus para mim. Ele me deu a visão quando eu menos esperava, e a força quando mais precisei. Aprendi que nossos talentos não são para nosso próprio benefício, mas para servir aos outros.
A verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que compartilhamos. O homem que antes mal conseguia sustentar-se, agora era considerado um milionário. Embora continuasse vivendo de forma simples, sua maior riqueza, como costumava dizer enquanto observava jovens aprendendo ofícios tradicionais no centro cultural que fundou, não estava em sua conta bancária, mas na dignidade que ajudou a restaurar em sua comunidade. As manhãs no sertão continuam quentes, o sol ainda castiga a terra em períodos de seca, e a vida segue seu curso natural de desafios e bênçãos. Mas agora, naquela pequena cidade, há uma história viva de superação que inspira cada novo dia. Uma história que nos lembra que, às vezes, Deus utiliza sinal divino misteriosos, como números luminosos em um sonho, para despertar em nós a coragem de dar o primeiro passo em direção ao extraordinário destino que Ele planejou. E você, que ouviu esta história até aqui, já parou para pensar nos sinais que a vida tem lhe dado? Nas oportunidades disfarçadas de provação, nos talentos que talvez estejam adormecidos, esperando para florescer e beneficiar não apenas você, mas todos ao seu redor. Como Antônio descobriu, às vezes o maior milagre não é a riqueza material, mas a descoberta do plano de Deus para mim divino para nossa existência.